Olá, bem-vindo você que acompanha a programação da TV Câmara. No programa de hoje eu vou conversar com a presidente da ABRAE, que é a Associação Brasileira Intersexo, a Thaís Emília, que vai falar com a gente sobre o apoio da associação a famílias com pessoas intersexo. Oi, tudo bem? Thaís, como vai? Oi, tudo bem? Bem-vinda ao nosso programa, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite, né? Porque é uma pauta tão sofrida, né, de tanta exclusão, e se vocês estarem trazendo, né, esse tema aqui para a gente é muito importante. Bom, então primeiro para o pessoal entender, quem está nos assistindo, eu gostaria que você se apresentasse, né, contasse um pouquinho da sua história e o que é a ABRAE. Tá. Me apresentando, né, eu sou a Thaís, eu sou mãe, eu tive 4 filhos, né, o meu terceiro filho, né, nasceu intersexo. Eu vou explicar o que é intersexo, né, para ficar mais fácil de entender, né? E também, profissionalmente, eu sou professora universitária, sou doutora em psicologia da educação, né, e psicanalista. Então, a pessoa intersexo, primeiro eu vou definir, fica mais fácil para entender. É a pessoa que nasce, né, com qualquer variação corpórea em relação ao sexo, ao desenvolvimento sexual. Então, o que é isso, né? Na biologia, a gente vai ter, né, uma norma ali, né, do que é o sexo masculino. O masculino, né, é a pessoa que nasce com cromossomo XY, vai ter testículo, pênis, e na puberdade vai desenvolver as características sexuais secundárias, que é a virilização, engrossar a voz, né, etc. O que seria a fêmea, né, que a gente chama de feminino, né? A gente mistura um pouco gênero e sexo, né? Mas a pessoa XX vai ter útero, ovário, vagina, vai desenvolver na puberdade as características sexuais secundárias, que é menstruar, desenvolvimento mamário e tudo mais. E aí, qualquer variação entre o sexo macho e fêmea é intersexo. Então, a palavra entre o sexo vai acarretar na intersexo. Quem são essas variações? É uma pessoa, por exemplo, que nasce com uma questão genética que é conhecida como XXY, que, por exemplo, é a síndrome de Klinefelter. Né, uma pessoa que nasce com hiperplasia adrenal congênita, que vai ter uma virilização ali do corpo, né? O que é essa virilização? Normalmente são registradas como meninas, mas acaba desenvolvendo diferente ali o corpo, mais com algumas características do que a gente chama de masculino. Então, a gente tem mais de 150 variações de corpos que se enquadram, né, e fazem com que a pessoa tenha uma vivência intersexo. Essa vivência intersexo é o ter um corpo com características masculinas e femininas. E às vezes a gente fala, é o hermafrodita? O hermafrodita também é uma condição intersexo, né? Existe, as pessoas às vezes falam, não existe, existe. Existem pessoas hermafroditas, é uma condição também biológica. É raro? Mas existe. Na ABRAE a gente assiste algumas crianças que têm a condição de hermafrodita verdadeira e alguns adultos e idosos. O meu filho, né, que nasceu aqui em São José do Rio Preto em 2016, o diagnóstico dele era de pseudohermafroditismo e ele tinha disgenesia gonadal completa. O que é? Quando nasce sem testículo, sem ovário, na verdade tem ausência dos órgãos ali, né, que a gente chama, né, entre aspas, órgãos sexuais, e aí isso dificulta ali na hora que nasce os médicos saberem, é um menino, é uma menina, né? E foi detectado durante a gravidez ou só no momento do nascimento? Do meu filho foi durante a gravidez, mas é muito raro detectar durante a gravidez, porque nem sempre no exame de ultrassom vai conseguir saber se é um bebê intersexo. E às vezes no exame de sexagem já aparece. No caso do meu filho, eu tive que fazer uma ressonância fetal, porque ele tinha uma cardiopatia congênita e tinha suspeita de microcefalia. Então, por essa condição, para verificar se tinha microcefalia ou anencefalia, teve que fazer essa ressonância. E aí, na ressonância fetal, apareceu ali a ausência ali das gônadas e começaram a pensar, olha, será que é um pênis? Será que é um clítoris aumentado? E aí veio esse debate já na gravidez. Né? Mas o diagnóstico só no nascimento, então, e a partir daí, como é que foi a sua situação, a sua questão com ele? Então, na gravidez não era problema. Eu falo muito isso, é uma questão muito social, porque, por exemplo, a minha preocupação na gravidez era o coração, que era uma questão, é um órgão vital, a gente morre por causa do coração.
e o cérebro. Então, a hora que falou, olha, o coração realmente tem as cardiopatia, ele era paliativo, a gente já sabia, então optamos por... foi sugerido interromper a gestação, mas a gente não quis. E, então, assim... E aí fomos seguindo, mas aí tinha a questão ali do genital, eu pensei assim, o genital é de menos, porque perto do quadro ali que tinha que afetava realmente a saúde, né, a questão genital não era o mais importante de se preocupar. Mas se tornou o pior problema quando nasceu, porque socialmente ali, aquela dificuldade toda médica de lidar com a situação, né, ali dos médicos, aquela questão também da documentação, né? Então, ele ficou sem a declaração de nascido vivo, porque não era nem masculino nem feminino, e eu acabei ficando sem licença maternidade, ele sem cartão SUS. Isso acarretou num monte de danos ali de direitos civis para ele, para mim, e até no cuidado com a saúde dele, porque eu tinha que fazer o convênio, ele precisava da cirurgia cardíaca. Se passasse 30 dias... sem eu fazer o convênio, perderia a carência para doença congênita. Então, tive que fazer um acordo com o convênio médico. Então, eu pagava mais no meu, ele usava o no meu ainda como recém-nascido. E fora a questão afetiva, né? Eu olhava para ele, ele estava no meu colo, eu pensava, nossa, meu filho não pode existir perante a lei, porque ele nasceu sem saco, sem testículo. Eu pensava isso, eu falava, não é possível. E quando eu fui no INSS, com a declaração que o hospital me deu ali, que ele nasceu, mas que era impossível emitir a DNV, porque não dava para saber se era menino ou menina, o INSS não aceita esse documento, né? Tudo hoje em sistema, de computação. E aí a atendente falou para mim assim, olha, se ele tivesse morrido... você teria direito ao auxílio maternidade, porque você ia ter a certidão de óbito. Aí eu pensava, mas não é possível que uma criança que nasce com a cardiopatia, que ele está aqui no meu colo, foi gravado o parto dele, tem um documento, eu não posso. Daí ela falou, mas você vai receber o retroativo. Sim, mas ele tinha doença cardíaca, eu precisava naquele momento daquele recurso. São direitos básicos, né, da criança, até a documentação, ter esses direitos todos atendidos. Thaís, a partir daí, infelizmente, o seu filho chegou a falecer, como você disse, era paliativo, né, esse cuidado com ele, mas aí daí despertou a sua luta por essa causa das pessoas intersexo. Como que começou esse movimento? Esse movimento começou, acho que ali já no Hospital da Criança, que foi onde ele nasceu, né? A hora que o pessoal vai dar alta para ele, fala assim para mim, olha, tá o teste do pezinho, da orelhinha, do olhinho, mas a gente não pode te entregar a DNV, porque como a gente não sabe se é menino ou menina e tal. E eu falei, não é possível, que eu achava que era algum problema ali no hospital. Chamei o pessoal do jurídico, aí comecei a olhar no Google e eu achei uma reportagem do Fantástico, de 2012, que falava que existia mesmo essa dificuldade na legislação brasileira e que tinham crianças que chegavam na idade escolar sem documento. E aí, ali mesmo, já na época eu estava doutorado, chamei meu professor, orientador do doutorado, falei, olha o que está acontecendo nesse hospital, e ainda queriam que eu operasse ele, fizesse uma plástica, para que ele fosse registrado. Eu falei, gente, não é possível. E ele lá, livre docente em psicologia, né? Ele foi até no hospital, falou, nossa, não existe isso, por favor. E aí, o que aconteceu? Eu quis conhecer adultos igual ele, para saber se eu estava certa de esperar para fazer a cirurgia e para essas questões dos direitos, né? E como eu não tive direito à licença maternidade, com 15 dias eu já estava trabalhando, e eu estava no doutorado, eu era bolsista, então já estava indo para a Unesp de Marília, quando ele tinha 15 dias. E eu lembro que eu cheguei ali para os meus colegas, olha, gente, posso assistir aula com o meu bebê? Porque contei tudo o que aconteceu, né? E o meu doutorado era na área ali, né, de psicologia, e a gente tinha uma matéria de direitos humanos. E nessa matéria a professora falou assim, não é possível que isso está acontecendo, eu não posso aceitar isso e ficar quieta, que eu tô com uma aluna no pós-parto com um bebê cardíaco na sala de aula, e aí a filha dela era juíza e ela começou a mobilizar um monte de coisa, e aí começa essa luta ali, né? E ela fala, Thaís, vamos levar para uma conferência de direitos das mulheres. E aí eu vou para essa conferência, que era uma conferência internacional de direitos das mulheres, e lá estariam alguns representantes da União. E aí lá eu falo com o Jacob no colo, tem esse vídeo ali no YouTube. E ali começa
grande trajetória de luta que acarreta hoje, né? Eu tenho orgulho de dizer que hoje os bebês intersexos têm direito a registro, suas mães têm direito à licença maternidade, porque dessa luta, em 2021, a gente chegou ao Supremo Tribunal e conseguimos, com o apoio de vários aliados, principalmente da OAB, das comissões de diversidade da OAB e do Conselho Regional de Psicologia e do pessoal ali da Unesp, a gente consegue foi um tempo isso. até relativamente rápido, né? Considerando outras lutas que nós temos aqui no nosso país. Vocês tiveram referências de outros países em relação a essa causa também? Também. Mas assim, o Jacob, ele faleceu em 2018, ele nasceu em 2016, viveu muito feliz esses 2 anos, ele brincava, falava, ele era paliativo, eu sabia que um dia ele iria falecer, né? Foi o que aconteceu. E quando ele faleceu, eu pensei, eu já estava muito assim nessa luta por direitos tal, e né, a gente estava já pensando na fundação da Associação Brasileira Intersexo. E a gente assim, é um filme, né, que passa na cabeça. E eu lembro que quando ele morreu, uma ativista, ela me liga chorando e fala: não abandone a gente. Né, porque eu conseguia acessar alguns lugares que elas não conseguiam, por ser professora universitária, por já ter sido conselheira da criança, conselheira do idoso, da pessoa com deficiência, eu já tinha um trabalho todo com educação inclusiva. E aí eu pensei, eu lembro que ele faleceu, né, no domingo, na segunda foi o velório, eu tinha uma palestra na quinta, na OAB, né? E eu pensei, eu não vou aguentar. Não consegui. E elas me ligavam, vamos, não sei o que, tal. E meu marido falou: Thaís, vai pelo nosso filho, pelas outras crianças. Porque eram muitas mães que me procuravam já tinha um grupo de mães. E nem todo mundo podia se expor igual eu estava podendo. E eu fui. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque ali eu fui recebida com muito carinho. E assim, eu pensei, não. Aí é a hora que eu falo assim, né? Eu troquei ali, né, a luta no luto. Eu acho que isso fez eu não cair numa cama e ficar chorando, né? Não que seja ruim, é importante chorar. Chorei muito, gente, principalmente quando eu estava grávida e me falaram: olha, é paliativo, meu luto já veio ali. Mas me deu força porque eu tinha mais 3 filhos para cuidar. E uma recém-nascida, né? A Jenny estava bebezinha. E por ele e por essas outras pessoas que precisam do seu apoio, né? Nasceu, então, a ABRAE, a associação. Hoje, quais são os profissionais que você conta nessa associação para esse trabalho? Como que é composta a diretoria? Então, a ABRAE, ela nasce ali dessa busca que eu fiz inicial para saber se eu estou certa de contra a cirurgia no bebê. E aí eu conheço a Dione Freitas, que é uma terapeuta ocupacional do Hospital das Clínicas, que ela é uma mulher intersexo. O Shea Bittencourt, então a Dione Freitas hoje é a diretora executiva da ABRAE, o Shea é o vice-presidente da ABRAE e o Haru, né, que são essas 3 pessoas que eles tinham uma página no Face, que chama Visibilidade Intersexo, e ali eu fui muito bem acolhida por eles, e a Dione sempre me explicando tudo, o Haru sempre ali, firme ali, falando: Thaís, eu ia construindo vários pensamentos juntos. E aí a gente faz ali a fundação da ABRAE em 2018, uma primeira assembleia, e consegue regulamentar só em 2020. Hoje a gente optou por ter apenas os membros que realmente estão ali na diretoria, né, por questões administrativas. Então, a nossa diretoria é composta basicamente por 6 pessoas, que a gente considera uma presidência, né? Por mais que eu sou presidente, mas essas decisões ali são muito dentro ali, né, do nosso grupo, tal, né? E a gente tem um coordenador de projetos sociais, que também que é um funcionário que coordena todos os projetos hoje que a ABRAE tem. E ele também é uma pessoa intersexo. E aí vai, né? Um trabalho muito amplo e muitas parcerias. A gente conseguiu parceria, por exemplo, com a PUC em São Paulo para atendimento psicológico gratuito para as pessoas intersexo, do CRP POP para pessoas intersexo adulto, pelo SUS. Então, a gente consegue fazer essa ponte de encaminhamento. A gente atende o Brasil todo. Então, vem uma criança ali do Maranhão, o Ministério Público entra em contato com a ABRAE: olha, estamos com uma criança em tal situação. Normalmente, as situações que vão para a ABRAE são situações que não estão sendo atendidas pelo SUS, então são situações mais complexas. São situações que não tem, são mais raras.
Em relação ao atendimento, ao procedimento que deve ser feito? Por exemplo, são situações, por exemplo, a hiperplasia adrenal, ela vem pouco para a Braille, porque existe já o rastreamento no teste de pezinho, já tem um fluxo. O que vem para a Braille são situações muito raras. Então, aparece às vezes uma pessoa gestante, intersexo, que tem uma questão interna com tanto reprodutora masculina e feminina. Então, a gente procura sempre o quê? Pesquisadores nas universidades públicas, que são médicos que trabalham nessa área, e a gente entra em contato e eles ajudam a gente a fazer esses encaminhamentos. Então, é muito individualizado o trabalho, porque para a gente já passa de 2.000 atendimentos já pela Braille. A gente atende desde lá do Rio Grande do Sul até... E vocês fazem essa intervenção, então, colocando em contato com pessoas que vão... Da região, e às vezes tem que trazer para São Paulo, mas a gente vai fazendo toda essa mediação e tal, né? Thaís, quais são os principais desafios que você vê hoje em dia para as famílias, né, que não têm esse conhecimento, não sabem quem procurar, né? De que forma que elas chegam até vocês? As famílias normalmente chegam pelas redes sociais. Um recurso que a gente utilizou muito foi o TikTok. Vídeos assim que a gente fazia bem simples. E tem vídeos nossos assim, com 5 milhões de visualizações, 20 milhões. E aí, nesses vídeos simplesinhos, explicando tal, dramatizando algumas situações, sempre foi muito aceito. Então, as famílias chegavam, olha, eu tenho uma filha assim, ou eu tô grávida, então, algumas gestantes, e o médico falou que meu bebê tem uma ambiguidade sexual, que não dá para... E elas chegam normalmente pelas redes sociais, aí a gente faz uma triagem em atendimento online, virtual, porque a gente trabalha muito no virtual, porque cada um está num lugar do país. E aí faz algum encaminhamento dentro das parcerias que a gente tem. Então, a gente tem alguns médicos parceiros, alguns psicólogos, né? Então, aí tem os projetos. Então, a gente tem, por exemplo, o projeto Operação Orquídea, que é um projeto apoiado pelo Fundo Brasil, que a gente atende a questão de nutrição de pessoas intersexos, que é muito única. Tem questões metabólicas, então, às vezes, tem pressão alta, ou é perdedora de sal, ou tem uma diabetes. Então, tem uma nutricionista, que ela é de Rio Preto, a nutricionista que está com a gente, que é a Natália Delgado. E ela faz essa orientação para cada família, né? Para cada condição ali da pessoa, tal. E aí vai. Tem vários projetos, gente. Tem os projetos de direitos, de retificação de documento, registrou o bebê como menino. E aí, com 2 anos, desenvolve mais características ali, biológica feminina, e também começa a se identificar mais também como menina, e aí tem que retificar o documento, aí tem um advogado ali da Braille que vai fazer. Como você falou, aí é uma demanda bem ampla, bem individualizada também, por isso fica mais complexo também, né, tratar de cada caso individualmente. Em comum que eles têm, você observa que existe ainda muito preconceito por desconhecimento da sociedade? Eu vejo que é desconhecimento, porque todo lugar que a gente vai e fala sobre intersexo, a gente percebe que as pessoas ficam chocadas primeiro. Como que eu nunca parei para pensar que existia, né, esse choque inicial? E um acolhimento. Então, todo lugar que eu percebo que a gente vai falar de diferentes públicos, tem um acolhimento e aquele susto inicial de pensar, nossa, é raro, mas existe, né? Cada 100 nascimentos a gente vai ter de 1 a 2 bebês que nascem nessa condição. De a gente pensar numa escola que tem 600 alunos, a gente tem ali uns 3, 4 alunos intersexos. É um número alto, né, proporcionalmente. Que estão vivendo ali em segredo, quietinho, um segredo familiar, por medo de bullying, por medo da violência, por medo da pedofilia, porque as famílias têm muito medo, né? É igual a Braille, a gente, nas nossas redes sociais, a gente não expõe foto das crianças pedindo ali campanhas de doação. Por quê? Nem das mães. Porque vão saber que aquela criança tem um corpo diferente e isso pode despertar curiosidade, né? E na minha pesquisa de doutorado, eu mudei meu tema de doutorado depois que eu tive meu filho, que eu pensava, como que eu vou educar uma criança que biologicamente não é menina, esse contexto todo. E aí, todas as pessoas intersexos que eu entrevistei para o meu doutorado, foi uma pesquisa bem focal, então foram só 10 entrevistas de adultos intersexos, todos tinham sofrido violência sexual na infância ou na adolescência por ser intersexo, por pessoas na comunidade ou na escola que descobriram
que tinha ali um corpo diferente. Então, esse dado é muito violento. Eu lembro que eu comecei a tabular os dados da entrevista, eu me dei conta e falei, gente, todo mundo. Eu tive que ficar umas 2 semanas sem mexer com aquilo, que aquilo me afetou muito. Eles ficam mais vulneráveis, então. Fica mais vulnerável. Thais, para manter esse trabalho todo, essa orientação, essa divulgação que vocês têm feito aí da ABRAE, vocês precisam de recursos, né? Onde vocês têm obtido esse apoio? A gente tem trabalhado muito por projetos que a gente submete editais que saem, e aí alguns são aprovados, a maioria, alguns não. E aí são recursos mais limitados, e a gente faz as campanhas também de Pix, né, de doação ali, né, nas nossas redes, mas sempre sem expor as crianças. Sim. Né, porque é diferente, a gente fala assim, né, o assistente social trabalha ali na ABRAE, ele trabalhava ali também com uma ONG de gatos, e lá você punha os gatinhos, todo mundo doa. A gente não faz isso no nosso público. Quando a gente tem que pôr algum caso muito extremo de alguma criança que está precisando, a gente tampa o rosto, tampa a mãe, tampa tudo, mas mesmo assim é um tipo de campanha que a gente não gosta de fazer. Aí reduz a visibilidade da associação, mas preserva essas crianças. A gente vai deixar aí na tela, então, os contatos, as redes sociais e o site também, que tem todas as informações aí sobre a associação, a ABRAE. Quem quiser entrar em contato, fazer uma doação, uma parceria, tem várias formas de colaborar, né, Thais? Sim, até voluntariado também. Atendimento psicológico, essas coisas. Tá certo. Thais, vamos falar então das conquistas recentes, né? Que por meio da associação também, políticas públicas e iniciativas políticas também, vocês vêm obtendo. Tem a questão do CPF, que é recente também. Explica pra gente como que está funcionando. Então, daquela demanda ali do... Meu filho nasceu, eu fiquei sem todos os documentos, ele também e tal. A gente consegue, primeiro, em 2021, desburocratizar o registro da criança intersexo. Então, a gente passa a ignorar o sexo da criança intersexo. Então, a família pode optar por não pôr o sexo. E aí, conforme a criança vai crescendo, você apresenta ali, vai registrar como menino, menina, a gente está educando ou criando como menino ou menina. Né, para crianças intersexo, né? Isso é só para criança intersexo. A gente recebe muita crítica falando, agora estão falando que pode escolher o sexo. Eu falei, não, gente, está falando de crianças que têm essa condição, né? E aí, o que esbarrou? Sai a certidão de nascimento do bebê intersexo, mas no sistema, no automático, não sai o CPF. Então, todos os bebês têm direito ao CPF, o intersexo não. Hoje, o CPF precisa para tudo. Você vai fazer um convênio CPF, vai matricular na escola CPF. E aí, as mães falavam, Thais, e agora o que eu faço? Eu ainda não consegui, tá fazendo um monte de exame genético, não saiu o resultado, eu preciso pôr na creche, tá com 4 meses, e não tenho CPF. E aí, começou a esbarrar nisso, aí logo em 2021, que aconteceu o primeiro caso de não sair o CPF, a gente já protocolou, junto com a Aliança Nacional LGBT também, e a ABRAE, Associação Brasileira Intersexo. E aí a gente tem outro problema, a gente não sabe quantas pessoas intersexo tem no Brasil, não tem uma estatística. E aí dentro do CPF a gente conseguiu, como vai reformular todo o CPF do Brasil, né, vai demorar uns anos ainda, mas vai ter essa reformulação, igual tem o novo RG, né. E aí a gente, 3 anos ali de processo, conseguimos agora em 2024... que no CPF não vai sair escrito se é intersexo, vai sair lá do mesmo jeito, feminino, masculino, não binário, gênero que tiver. Mas no formulário de cadastro, a pessoa falar se ela é intersexo sim ou não, né? Vai estar lá, tem as questões ali de exames médicos e tudo mais, né? Porque intersexo não pode simplesmente falar, eu sou intersexo. Não, é algo biológico, então requer exames médicos. E aí, a gente vai conseguir levantar a população de intersexo, e isso também, tendo ali o intersexo sim ou não, vai facilitar a emissão do CPF. A gente acredita, né, porque vai mudar todo o sistema de TI, gente, mas isso vai... Leva um tempo ainda, é tudo assim, aprova a lei, mas até demora uns anos. Eu acho que a tramitação da lei aí ainda, né, para regulamentar também. Thais, você tocou num ponto importante, as pessoas confundem quando se fala em sexo biológico, identidade de gênero. Confunde tudo. São vários termos, né, ainda, né, que as pessoas confundem um pouco, e isso atrapalha um pouquinho a divulgação desse tipo de luta. Porque assim, a gente sempre explica, gente, o sexo que a gente fala é o biológico, né? Quando a gente está falando do intersexo, o gênero é como a pessoa ela vai se identificar, ele é psicológico,
né? Então, há essa confusão. E a lei no Brasil gera essa confusão mais ainda, porque a gente registra gênero e não sexo. Então, para as pessoas intersexo, isso fica mais confuso ainda, né? Mas a gente vai ter ali pessoas intersexo, que são homens cis, mulher cis, homens trans, mulher trans, não binário. E as pessoas às vezes confundem, porque é intersexo, então vai ser não binário. Não. A gente vai ter pessoas intersexo que são não binárias, pessoa intersexo que se identifica como masculino, como feminino. Então, é a mesma questão, é só uma questão corpórea, mas há essa confusão, sim. Por isso que é importante essa divulgação, se debater o tema cada vez mais. Como você disse, são muitas crianças que nascem com essa condição, né? E, inclusive, aqui na Câmara de Rio Preto tem um projeto em tramitação para conscientização da população riopretense em relação a esse assunto e, principalmente, para não haver a mutilação genital das crianças, dos bebês. São 2 ganhos que tivemos, né? Ano passado, na Conferência Nacional de Saúde do SUS, 2023, conseguimos já a aprovação da proibição de cirurgias estéticas em bebês intersexo. Então, essas cirurgias mutiladoras foram proibidas, só que ainda tem que criar os decretos e leis para regulamentar isso. Então, elas ainda ocorrem. E aí disso venho pensar, vamos criar o Dia da Conscientização contra a Mutilação Genital Infantil. E a data, né, vem ali, primeiro, a gente protocolou em São Paulo, na Prefeitura de São Paulo, pelo PSOL, e foi aprovada em agosto. Então, dia 26 de setembro é o Dia contra a Mutilação Genital Infantil em São Paulo. Inclusive, é uma data que vai para o calendário, tem que ser trabalhada, tudo isso, né? Daí, eu pensei, não, gente... Protocolamos nacional está tramitando. Eu pensei, vamos protocolar em Rio Preto, porque o Jacob nasceu em Rio Preto. E foi aqui que passou uma série de coisas, tal, e aí também fomos bem acolhidos para protocolar também a lei, essa data de conscientização, justamente para reforçar já a aprovação contra as cirurgias que a gente teve no Conselho Nacional de Saúde, né, na Conferência Nacional de Saúde do SUS. E aí... eu a senti bem recebida aqui, né? O dia que fui lá na tribuna, falei, eu percebi assim que foi bem acolhida. Está tramitando aqui na casa. Então, Thaís, para a gente finalizar, eu gostaria que a gente falasse aí, então, dessas conquistas dos últimos anos, né? É uma discussão até recente, mas vem lá de 2003, a organização Intersex International foi fundada, pioneira no ativismo, 2003, então, já aí... há alguns anos aí nessa luta. 2020, a ONU promoveu reunião técnica com profissionais da área médica, né? Como é que foi? Você ainda não estava... Não, essa reunião técnica de 2020 eu que indiquei todos os profissionais. Foi uma demanda minha, porque todo ano a ONU me chamava, né, no Dia da Visibilidade Intersexo, que é dia 26 de outubro. Para conversar, é outra data internacional, dia 26 de outubro, 26 de setembro é o do Jacob, é tudo dia. E aí eu chamava para fazer uma escuta com a gente e lançava uma campanha no site deles. Eu falei, gente, eu não quero só isso da ONU. Gente, isso é muito sério, vamos trazer mais coisas. E aí eles vêm e falam, então vamos fazer essa conferência com os profissionais de saúde. Então a gente organiza essa conferência. Uma data muito importante é 2013, onde a Organização Mundial de Saúde considera essas cirurgias, esses procedimentos como tortura. E aí, a partir daí, vários países mudam o tratamento para bebês intersexo. O Brasil ainda não, né? Ainda não, está nesse debate ainda. Mas é engraçado que, na prática, a maioria mudou. Então, assim, eu percebo isso... Até quando o próprio Jacob nasceu, tinha uma equipe que queria que ele fosse operado, a outra equipe não pode operar agora, porque depois me procura com 20 anos e não tem como reverter. Então, assim, a prática a gente vê mudando muito aqui no Brasil já. Bom, a gente vê a partir daí, então, a partir de 2020, agora recente, então, essa conscientização aí dos médicos, das equipes, né, que são quem orientam os pais diante dessa situação. Eu imagino, né, como você passou e conversa com muitos pais, muitas famílias, as pessoas não estão preparadas para esse tipo de notícia, né? Eu penso assim, por exemplo, no meu caso... Eu tinha estudado em genética, essas questões que a gente estuda lá, síndromes dos cromossomos sexuais. Eu lembro até hoje, quando eu estudei na faculdade, porque eu me formei também na área de educação especial, e a gente estudava todas as síndromes e tal. E eu lembro de perguntar para a professora, nossa, mas e aí? Como que fica? Como se namora? Ai, não se preocupa que eles morrem logo.
E aí isso morreu e deu o assunto. E aí, a minha experiência, porque, gente, é uma questão congênita. Há realmente os que morrem logo. Meu filho morreu logo. Não teve uma vida, assim, social, de namorar, não chegou na adolescência. Mas muitos não morrem. Muitos são adultos, estão aí. Então, assim, mas estão invisibilizados. Eu vejo quando eu conheço pessoas de 70, 80 anos que são intersexo, e eu escutei de um senhor, na época, ele estava com 72 anos, e ele foi conhecer a Abrai lá em São Paulo. E ele olhou para mim, chorou e falou assim: precisou eu ter 72 anos para eu conhecer outras pessoas como eu. E isso me doeu muito, que ele cresceu num segredo, num sigilo, ele não podia contar para ninguém. Porque ele falava assim, minha mãe falava que se eu contasse para alguém que meu corpo era assim, eu seria morto. E ele aposentou, ele era gerente de banco, tudo, e ele falou assim: eu sempre fui aquele solteirão esquisito, que não arrumava namorada, e que todo mundo pensava, ai, que cara esquisito, não arruma namorada, mas na verdade era por isso. Ele tinha, e para proteger a mãe falava isso. Então, assim, é muito forte. Então, hoje eu vejo a juventude ali, né, os adolescentes, jovem adulto, eu sou intersexo, e levanta a bandeira. Imagina, gente, eu acho que há 10 anos atrás isso já era difícil. Agora, imagina, a gente tem uma outra senhora que ela é hermafrodita verdadeira, ela está com quase 80 anos. E ela fala a mesma coisa, que coisa linda, eu vivi uma vida de privação, ela chegou a ser internada em um hospital psiquiátrico. A mãe não deixava ir para a escola, aquele medo, não saber lidar mesmo. Então, hoje a gente tem documentos, tem a cartilha do Conselho Regional de Psicologia, a nota técnica, explicando com os psicólogos como faz o atendimento, que também foi um trabalho junto com a Abrai, é um marco muito grande para o nosso país e mundialmente. Por exemplo, nota técnica para psicólogos, a primeira no mundo é do Brasil. A gente não sabia. A gente foi chamada até pela ONU Internacional para falar sobre proibição de cirurgias em bebês, poucos países, mas por mais que a Organização Mundial de Saúde ela tenha, né, colocado como tortura. Documento da Secretaria de Saúde de São Paulo, informativo, que é uma cartilha para entregar em maternidades, para explicar para aquela gestante o que é um bebê intersexo, também foi elaborado em 2020. Foi um grupo de trabalho da Abrai, vendo uma demanda minha e de outra mãe, que quando o bebê nasce, ninguém... O Jacob nasceu, eu recebi um monte de cartilha de cardiopatia, cartilha de... sobre questão lá que ele tinha de genesia no cérebro também, mas sobre a questão do intersexo eu não recebi nada, e foi a parte que mais me deu problema. E aí, disso vem essa cartilha que a gente levanta as principais dúvidas e perguntas que as mães têm. Eu conto para os meus pais que meu bebê nasceu assim, eu conto como que eu conto para a criança que ela é intersexo, que roupa eu ponho, meu bebê é um menino ou menina, que vai precisar de acompanhamento de saúde. São muitas dúvidas. As mães se sentem sozinhas, angustiadas. Então, ali a gente monta esse material, que é um material que a gente precisa de patrocínio. A gente conseguiu fazer digital. Está no site da Abrai, da Prefeitura de São Paulo, só que nosso sonho era poder imprimir esse material e distribuir nas maternidades. Então, se alguém tiver interesse em nos patrocinar... Tem esse projeto aí, fica o convite, então, se alguém quiser patrocinar. Alguma empresa. Bom, diante de tudo isso que a gente falou aqui hoje, né, já agradecendo a sua participação, a gente vê como é importante a divulgação, a visibilidade, né, essa identificação das pessoas que se sentem diferentes por uma condição genética, né, e que podem ser integrados à sociedade do jeito que são. Né, Thaís? Eu gostaria que você deixasse o seu recado. Eu vou deixar a divulgação do livro também. Quando o Jacob faleceu, eu acabei escrevendo o livro, porque várias mães falavam, Thaís, você precisa escrever a história dele, porque vai ajudar muitas mães a entender a questão da intersexualidade e da cardiopatia também. Então, aí tem o livro que eu acabei escrevendo, foi na fase do luto e da pandemia. Para mim foi muito importante, porque eu reelaborei todas as coisas que eu passei ali com ele. Então, para mim, foi muito terapêutico a escrita do livro. E aí, acarretou no quê? O livro, a gente acabou... A partir dele também, muitas famílias me procuram de vários lugares do Brasil. E eu me orgulho também de ter tido na Bienal do Livro em São Paulo. E eu não sabia, é o primeiro livro... relato verídico da história de uma criança intersexo no mundo. Eu descobri na Bienal, quando eles fazem ali o lançamento do livro, a editora vem e me fala, Thaís, olha só, está sendo apontado e tal. Então, foi muito bom, nesse sentido de pensar, nossa, né, a história dele foi longe, e quando vem ali, né, o dia
da conscientização contra a mutilação genital infantil no aniversário dele. Até então, o aniversário dele era o dia que eu ficava péssima, né? Porque ele faleceu. Então, chegava setembro, eu já começava a ficar péssima. Era horrível. E aí, o ano passado, que já tinha sido aprovado na cidade de São Paulo, foi tão diferente, porque nesse dia, vieram gravar comigo, entrevista, documentário, eu pensei, se eu não estiver bem, eu não vou. Mas foi muito diferente. E minhas alunas ali na Unesp, elas fizeram um stand, fizeram um monte de coisa. Eu falei, gente, que legal. Para mim foi um dia de comemoração depois de anos, né? Porque eu comemorei só um aniversário dele. Ele fez só o aniversário de um ano. E a outra coisa que eu conto tudo ali no livro, e é uma coisa que eu conto. No aniversário dele, eu fiz questão de fazer uma festa. E eu estava bem sem dinheiro, mas fiz. Aí todo mundo, mas não precisa fazer festa. Eu pensava comigo, vai ser o único aniversário dele. Eu sabia das condições cardíacas dele. E aí, então me ressignificou muito a data, sabe? Então, assim, mudou para mim. Aquele sofrimento passou a ser uma data, assim, de conscientização. E passou a ser aí uma força para você dar apoio para outras pessoas que passam por isso também. Sim, né? para dar apoio. E as mães de intersexo, elas sofrem muito. Elas sofrem silenciamento. Elas são culpabilizadas por tudo. É porque você operou seu filho. É porque você não deixou operar e agora vai ter que operar grande. E alguns pais abandonam. Não é... Sabe, igual muitos pais de crianças com deficiência abandonam, também abandonam crianças intersexo. E elas ficam muito assim, sofridas, muito sozinhas. Cada mãe que chega, quando elas vêm... Eu lembro uma mãe, eu fui visitá-la na UTI, né? E o filho dela era igual ao meu, paliativo, mas por causa de uma outra síndrome e intersexo. E ela me abraçava e chorava, chorava, chorava. Eu falava, calma, fica tudo bem. É você que tem um filho igual ao meu? Eu sim. Eu pensava que ela estava ali preocupada com a angústia dele estar na UTI e tal, né? Ele já estava com 1 ano e pouco. Hermafrodita. Eu pensei, gente, olha o sofrimento. Ela falou, não, porque mãe de bebê cardíaco, paliativo, eu conheci um monte. E eu nunca pude trocar sobre falar o que é ser mãe do bebê hermafrodita. É sofrer um monte de violência, a gente é julgada, a gente escuta coisas assim, você cometeu algum pecado e você está pagando, então Deus mandou essa criança para você, porque não sei o quê. Teve um pai que uma vez falou assim para mim, eu acho que meu filho nasceu assim porque eu era muito homofóbico. Então as pessoas começam a trazer algumas coisas que não são. Não é por isso, é herança genética, com certeza. Eu, na minha família, já até sei da onde vem a questão genética. Eu fiz exames genéticos tudo. Então, assim, tem condições ali congênitas, biológicas na família que vão fazer com que nasça um bebê intersexo. E as pessoas são muito julgadas, então... E aí, aquele silenciamento todo, aquele segredo. Vai pôr na creche, quando? Vai esperar desfraldar, né? Então, assim... Com receio, né, da situação, da reação de outras pessoas também. Isso tudo. Bom, Thaís, nosso tempo está terminando. Eu agradeço muito a sua participação, por ter vindo contar a sua história aqui. E vamos aí divulgar, então, a ABRAE. Quem quiser colaborar, tem os seus contatos, né? E a TV Câmara sempre à disposição. Tá bom, muito obrigada. Eu que agradeço. A gente agradece vocês também pela sua audiência. Se quiser rever este programa, nós estamos no YouTube. Nosso canal é a TV Câmara Rio Preto. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.